Sou o professor Leonardo Proibino, certo? Sou do canal Seguro. Essa é a nossa segunda aula. Esse aqui, como vocês podem ver, é o nosso cronograma da aula. O nosso primeiro ponto será revisão da aula 1, certo? Para que vocês possam se situar no assunto e dar continuidade, bem legal. O segundo tópico será oferta de mercado. Interessante, hein? Agora nós vamos entrar em oferta. E o terceiro tópico, como sempre, resolução de exercício sobre oferta de mercado, certo? Vamos iniciar a aula. Bom, pessoal, agora a revisão. Primeiramente, vamos lembrar da lei da demanda. O que ela nos vem dizer? Que quanto maior o preço do bem, menor será a quantidade demandada desse bem, certo? Com todas as outras variáveis em ceteris paribus. Então, vou colocar um esqueminha aqui para que a gente lembre dessa lei. É só uma revisão, hein? A aula 1 especifica isso com mais detalhe. No caso aqui, quanto maior o preço de X, menor será a quantidade demandada de X, certo? Com as outras variáveis em ceteris paribus, que significa tudo mais constante. Expliquei isso na primeira aula. Agora, função demanda e gráfico de demanda. A função demanda, certo? Vai ser representada desta forma. Quantidade demandada de X está em função do preço de X, certo? Lembrando que quantidade demandada de X e preço de X possui uma relação inversa, ou seja, quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada, certo? E o gráfico de demanda, já que quantidade e preço possuem uma relação inversa com as outras variáveis de ceteris paribus, logicamente ele vai ser uma curva de demanda negativa, certo? Com inclinação negativa. Lembrando que no eixo das ordenadas nós representamos o preço do bem e no eixo das abscissas a quantidade demandada do bem, certo? Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada. Então, agora vamos partir para a função de oferta. Bom, pessoal, antes de falar da função oferta, é bem importante falar sobre a lei da oferta, porque essa lei vai nos mostrar o comportamento dos ofertantes do mercado, certo? E o que ela nos vem dizer? Que quanto maior o preço de X, maior será a quantidade ofertada de X. Agora nós temos aqui o O e o F representando a quantidade ofertada de X, porque estamos falando da oferta de mercado. Que isso fique bem claro, certo? Quanto maior o preço de X, maior será a quantidade ofertada de X. Tranquilo, pessoal? Ou seja, isso aqui vai nos mostrar uma relação direta entre o preço do bem e a quantidade ofertada dele. Agora nós temos uma relação direta entre preço de venda, não é mais de compra, porque agora nós estamos falando do ponto de vista dos vendedores, certo? Voltando, quanto maior o preço de venda do bem, maior será a quantidade ofertada do bem, porque eles possuem uma relação direta. Agora sim, passando para a função de oferta, certo? Ou seja, vamos falar da oferta matematicamente, representada aqui de forma algébrica. Quantidade ofertada de X está em função do preço de X. Assim como a quantidade demandada de X está em função do preço de X, a quantidade ofertada de X também está em função desse preço, certo? Só que agora eles possuem uma relação direta. Quando o preço do bem aumenta, a quantidade ofertada vai aumentar, porque ceteris paribus, isso vai gerar um maior lucro para o produtor. É por isso que isso acontece no mercado. É bem interessante você notar isso, diferentemente do que ocorre na demanda, por sinal, certo? Agora aqui nós temos uma representação algébrica também, só que já mostrando a equação de oferta sendo representada por uma função afim, certo? Se vocês prestarem atenção aqui, nós vamos ter um coeficiente angular positivo, certo? Por quê? Porque agora a função de oferta possui uma relação direta entre preço e quantidade ofertada e o gráfico vai ser positivo. Vamos ver o gráfico agora.
Bom, pessoal, agora o gráfico de oferta. Peço que prestem bem atenção agora, certo? Vamos lá. Nós temos aqui o plano cartesiano, representado no eixo das ordenadas, o preço de venda do bem X, certo? E no eixo das abscissas, a quantidade ofertada desse bem. A curva S aqui, que vocês estão vendo, que no caso é uma reta, né? É o nosso gráfico de oferta, que possui uma inclinação positiva. Por que essa inclinação é positiva? Porque a nossa função de oferta possui um coeficiente anular positivo, devido à relação direta que existe entre quantidade ofertada de X e preço de venda do bem X com as outras variáveis em ceteris paribus, certo? E por que mesmo que ele é positivo? Por causa dessa relação direta. Grave bem isso, certo? Ou seja, quando o preço de venda do bem X aumenta, a quantidade ofertada desse bem também vai aumentar, certo? E essa aqui é a nossa função de oferta, onde a quantidade ofertada, que é representada por S, está em função do preço de venda desse bem, certo? Onde o coeficiente anular é positivo, devido à relação direta que existe entre quantidade ofertada de X e preço de X. E a relação indireta porque quando o preço de venda desse bem aumenta, a quantidade ofertada também vai aumentar, levando em consideração que as outras variáveis estão em ceteris paribus. Vamos resolver algumas questões agora? Bom, pessoal, primeira questão, vamos ler. Da função oferta específica, que é Sx igual a 20 px, px dado em unidades monetárias. Deduzir. Letra A escala de oferta do produtor. Vocês lembram o que é a escala? O quadrinho com os respectivos preços aleatórios e as respectivas quantidades agora ofertadas para esses preços, certo? Vamos responder a questão. Primeiramente, vamos desenhar um quadro. Como ele não dá valores de preço, nós vamos deduzir preços, ou seja, preços aleatórios do bem X, certo? Vamos lá. Aqui eu vou representar o preço de X e aqui agora a quantidade ofertada de X, certo? Leonardo, por que aqui é um S e você mesmo assim sabe que a função é de oferta? Porque não interessa a representação algébrica aqui. Lembra quem acompanha o preço de X? O coeficiente angular. E ele aqui é o quê? Isso, ele é positivo. Logo, esta função é uma função de oferta. Tranquilo, pessoal? É bom observar essas coisas, porque a representação algébrica pode variar. Vamos lá. Preço do bem e quantidade ofertada do bem. Eu vou dar valores para o preço e assim achar as respectivas quantidades ofertadas dessa determinada empresa que tem esta função de oferta e terminar a nossa representação da escala de oferta, certo? Vamos lá. O preço aqui vai ser uma unidade monetária, 2, 3 e 4. Agora vamos achar as quantidades. Quando o preço de venda desse bem for igual a uma unidade monetária, vamos substituir aqui o PX, certo? Vai ficar 20 vezes 1, 20. Pronto. 20 mercadorias vão ser ofertadas nesse mercado. E quando o preço for 2 unidades monetárias, professor? 20 vezes 2, 40. No caso agora nós temos 40 unidades ofertadas nesse mercado, certo? Vamos lá, agora o preço é 3. 20 vezes 3, isso, 60. Agora nós temos 60 unidades desta mercadoria no mercado. E quando o preço for 4 unidades monetárias, professor? Simples, 20 vezes 4, 80. Assim nós terminamos a letra A da questão, tendo a nossa escala de oferta, onde os preços vão de 1 a 4 unidades monetárias e as quantidades são 20 unidades ofertadas no mercado quando o preço for 1, 40 quando o preço for 2, 60 quando o preço for 3 e 80 quando o preço for 4. Certo, pessoal? Agora vamos responder a letra B. Bom, pessoal, agora a letra B. Vamos ler. A curva de oferta do produtor dada a escala da questão anterior. Ou
ou seja, agora ele quer que nós façamos a curva de oferta, no caso o gráfico de oferta, dada a escala que a gente encontrou na questão anterior, certo? Vamos lá, vou desenhar o gráfico. Bom pessoal, eu apaguei aqui, né, para ter mais espaço na lousa, desenhei a escala que a gente encontrou na letra A, podem ver aqui que é o mesmo valor de preço e as respectivas quantidades, certo? E já desenhei também aqui um plano cartesiano. Agora nós vamos fazer o que a questão pede, ela pede o gráfico da função, certo? Nós já sabemos que a gente vai ter uma inclinação positiva, mas vamos ver isso na prática. Vamos lá, os preços nós vamos colocar aqui no eixo das abscissas, desculpa, no eixo das ordinárias, e as quantidades no eixo das abscissas, certo? Então está aqui, pessoal, certo? 1, 2, 3 e 4 unidades monetárias com 20, 40, 60 e 80 quantidades de mercadoria ofertada no mercado. Quando o preço for igual a 1, quantas unidades de produto vão ser ofertadas no mercado? 20. Então nós temos este ponto, certo? Tranquilo? Vamos continuar. Quando o preço for 2 unidades monetárias, nós teremos 40 produtos no mercado. Então, nosso segundo ponto. Quando o preço for igual a 3, nós temos 60 unidades de produto. Terceiro ponto. E o último ponto, quando o preço for igual a 4, nós temos 80 unidades deste produto no mercado. Então, aqui será o nosso último ponto. Fazendo a ligação dos pontos para encontrar o gráfico, nós teremos a seguinte curva. Um pouco torta, mas dá para entender, né? Apagando aqui os tracinhos. Pronto. Nós temos agora uma curva de oferta, certo? Com inclinação positiva. Por que ela tem inclinação positiva? Porque quantidade ofertada do bem X possui uma relação direta com o preço do bem X e também porque o coeficiente angular da função de oferta é positivo. Lembrando que o coeficiente angular é o número que acompanha a variável cujo extra está em função. No caso, a quantidade ofertada de X está em função do preço de X, logo o número 20 é o coeficiente angular. Certo? Tranquilo? Vamos para a letra C da questão. Bom, pessoal, letra C da questão. O que foi mantido constante na função dada? Lógico, pessoal, que se quantidade ofertada do bem X está em função do preço de X, todas as outras variáveis estão em ceteris paribus. Só para dar um exemplo de que são essas variáveis. Poderia ser a renda do consumidor, o gosto do consumidor, certo? Algum eventual desastre natural que possa ter ocorrido e, no caso, ter atrapalhado a produção desse bem, quem sabe. São todas essas outras variáveis, certo? Elas estão constantes, elas estão em ceteris paribus, para que possa ser observado o efeito que tem uma mudança no preço do PX na quantidade ofertada desse bem. Tranquilo, pessoal? Letra B da questão agora. Bom, pessoal, agora, letra D da questão. Qual o mínimo preço para induzir este produtor a iniciar sua oferta de mercadoria X no mercado? Para responder essa questão, nós vamos precisar da escala lá da letra A que a gente achou, certo? Eu vou colocar ela aqui para responder. Ele, no caso, é o mínimo de preço de venda, certo? Que o produtor vai se utilizar para produzir a mercadoria. Vocês lembram da escala? É simples. Nós temos
preço, certo? E a quantidade ofertada de X. Nós tínhamos concordado que os preços que nós iríamos utilizar eram 1, 2, 3, 4 unidades monetárias, certo? E, se utilizando a função, as respectivas quantidades ofertadas para cada preço seriam 20, 40, 60 e 80 unidades, certo? Então, qual é o mínimo preço para que esse produtor inicie a sua produção e possa ofertar a mercadoria X no mercado? De acordo com a escala, pessoal, 1 unidade monetária. A partir de uma unidade monetária com preço, nós teríamos 20 unidades da mercadoria X no mercado, certo? Logicamente, que se o preço fosse zero, o produtor não ofertaria nenhuma unidade desse produto, porque ninguém vende algo de graça, o que não seria venda, seria doação. Tranquilo, pessoal? Entenderam a lógica da questão? Então, qual o mínimo preço para que este produtor se motive a produzir o bem e ofertar no mercado? Uma unidade monetária, de acordo com a escala achada na letra A. Tranquilo, pessoal? Vamos para a questão 2. Pessoal, agora a questão 2. Vamos ler. Do quadro de oferta do produtor para a mercadoria X, indicado na escala abaixo, certo? Traçar a curva de oferta e assinalar o sinal de sua inclinação, no caso da curva de oferta. Essa é a escala, pessoal. O preço de X vai de 1 a 6, certo? E a quantidade ofertada vai de 0 unidades do produto X a 42 unidades do produto X. Agora vamos desenhar a curva de oferta. Bom, pessoal, eu apaguei a questão por questão de espaço, certo? Mas eu deixei aqui a escala dada na questão para que nós possamos desenhar aqui o gráfico de oferta e assinalar o sinal da inclinação deste gráfico, que é o que pede na questão. Vamos lá? Então, os preços que vão de 1 a 6 unidades monetárias estão aqui representados no eixo das ordenadas, certo? Aqui, o preço de venda do bem X. E no eixo das abscissas, as respectivas quantidades ofertadas de acordo com os preços dados, certo? Então vamos traçar esta curva. Muito simples. Vamos começar daqui. Quando o preço for 1 unidade monetária, este produtor não se sentirá motivado o suficiente para produzir o bem, certo? Ou seja, sua quantidade ofertada é 0. Então, nosso primeiro ponto é bem aqui em cima do número, tranquilo? Quando o preço for 2 unidades monetárias, nós teremos 20 unidades de produto no mercado. Então, traçaremos aqui o nosso segundo ponto sobre 20 na direção do 2, certo? Quando o preço for 3 unidades monetárias, nós teremos 30 unidades de produto no mercado. Então, vamos traçar aqui o terceiro ponto. Vem aqui, certo? Quando o preço for 4 unidades monetárias, nós teremos 36 unidades de produto X no mercado. Então, vamos traçar aqui o nosso quarto ponto. Pronto. Quando o preço for 5 unidades monetárias, nós teremos 40 unidades do produto no mercado. Então, o nosso quinto ponto vai se estabelecer aqui em cima. E por último, quando o preço for 6 unidades monetárias, nós teremos 42 unidades do produto no mercado de acordo com a escala. Então, este aqui será o nosso último ponto. Traçando a nossa curva de oferta, nós temos esta reta, certo? E o sinal desta função é um sinal positivo. Por que é positivo? Porque, de acordo com a lei de oferta, nós temos uma relação direta entre o preço de venda do bem X e a quantidade ofertada deste bem, certo? Ou seja, quanto maior o preço de venda desse bem, maior será a quantidade ofertada. Está aqui o gráfico para vocês darem uma olhada. Tranquilo, pessoal? Então essa foi
foi nossa segunda aula sobre oferta. Seguiremos adiante com mais vídeos. Por favor, curtam o vídeo, comentem se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, certo? Se inscrevam no canal, porque isso é importante para a gente continuar nessa jornada. Um forte abraço e estamos juntos, tá? Sem dúvida, isso é muito online.